Salve, salve família! A paz e a graça do nosso Criador Altíssimo e Soberano, Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, Yahuwah, seja convosco, em nome do seu ungido e amado Filho, da sua palavra viva, o nosso Redentor e Salvador, único Mestre e bom Pastor, Yahushua. Assim seja. Irmãos, amados irmãos, nossa, eu tô aqui suando. Eu tive não sei se vocês perceberam, né? Eu parei por um tempinho aí, uma semana e alguns dias, sem gravar e a gente às vezes não entende, né? O silêncio. Mas tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito, nada é por acaso. E aí há poucos dias, pai foi dando avivamento novamente. Ou seja, foi um preparo, estava me preparando, porque ele conhece os seus, ele sabe do zelo. E às vezes a gente não sabe porque determinadas coisas acontecem, porque fazemos determinadas coisas. Mas tudo tem um propósito, como eu falei, tudo tem um propósito, nada é por acaso. E o Pai conhece o zelo que eu tenho pela palavra, né? E ele nos revelou, né? Eu sempre gosto de falar assim, porque nós não somos detetores da verdade. Nós somos seguidores, discípulos do Evangelho da Graça, do Messias e Yahushua, o caminho, a verdade e a vida. Ok? Nós somos discípulos, nós somos servos do Altíssimo, do Pai e seguidor do seu Filho. Ou seja, servos da justiça, seguidor da verdade. Nós não somos donos da verdade. A gente, como servo, a gente tem que obedecer os decretos, os mandamentos, a lei do nosso Pai, Criador, soberano, todo-poderoso. Então a gente tem que obedecer somente, ok? E como discípulos, seguidores da verdade, nós somos propagadores. Nós propagamos, nós pregamos a verdade. Nós levamos o que nós recebemos por misericórdia e graça. Porque graça é favor imerecido, a gente não tem mérito algum. Tudo é graça, meus irmãos. É o Pai que nos concede a salvação. Compreende? E o que é que acontece? Ele nos revelou 2 pontos. Nossa, tá me faltando até fôlego às vezes de falar. 2 pontos que no meu entendimento agora aqui, porque aflorou hoje, e eu tava fazendo outras coisas aqui e de repente é mais forte que a gente. Eu falei, não, eu preciso compartilhar, eu preciso falar com os nossos irmãos, porque nós estamos vivendo de fato os últimos dias, o fim dos tempos. Quem não acordou, acorde, porque já está tarde. Nós estamos vivendo o tempo da revelação. Para quem não sabe, revelação significa Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Nós estamos vivendo a revelação, né? Onde o profeta, o nosso irmão Daniel fala no capítulo 12, que essa informação ela seria multiplicada. Que essas informações que o pai ainda fala, o anjo fala com Daniel para ele guardar e abrir, né, essas informações, o livrinho no fim dos tempos. Então chegou esse momento, onde as pessoas estão correndo para um lado e para o outro para descobrir o maior saber. E como isso está sendo possível? Através da internet. Ok? Onde todo ser humano hoje tem acesso à informação. Né? Então assim, todos têm um celular, um smartphone. E quem não tem, conhece alguém ou passa por alguém que tem.
Então, se tiver sede e fome de justiça e querer alguma informação, obterá. Ok? Porém, entretanto, nesse mesmo tempo, que é o fim dos tempos, toda a maldade da humanidade foi intensificada, aumentou. Então, por mais que hoje nós temos acesso a todo tipo de informação, poucos são os que têm o zelo, que ouvem com atenção os sinais, que observam o que está acontecendo, que questiona, que para pensar. Ou seja, que verdadeiramente tem sede e fome de justiça. Que no fundo teme ao Criador dos céus e da terra. Compreende? Então, irmãos, como eu começarei? Vamos lá. E essas pessoas que têm essa sede são as pessoas que ouvem o chamado. Porque a palavra diz que o Pai não quer que ninguém pereça, que todos cheguem ao arrependimento. Tá? Então, quando você se questiona, que você pensa, que você verdadeiramente, você sente que as coisas não estão certas, né? Que você só faz besteira, né? Que você reconhece seus erros, seus pecados, esses ouvem o chamado, né? Do Espírito Santo, do Pai, do Criador, o Espírito da verdade. E aí se convertem dos seus maus caminhos, se arrependem, né? E reconhecem que sem o Criador, o nosso Criador e Pai Celeste, que criou todas as coisas, nós não somos nada. Somos vasos de barro vazios. Sem o Espírito Santo, sem a direção do Espírito do Criador. Que graças ao sacrifício do Cordeiro, a propiciação perfeita, temos acesso hoje para os que creem no Messias, em Yahushua, no Filho do Eterno, na palavra que se fez carne. E aí esses passam a viver no caminho. Ok? São regenerados. Há uma mudança de dentro para fora. E aí no caminho buscam a santificação, a separação do mundo. E aí o Pai vai revelando, vai vindo as provas e vão sendo reveladas as coisas. E é exatamente o que acontece conosco, verdadeiros adoradores. Não tem nada de errado. É assim mesmo. De acordo com a sua busca, com a sua sede, com o seu interesse, com a sua vontade, quanto mais você vai se santificando, se separando do mundo, mais você vai recebendo. Mais o véu vai caindo. E mais você vai, como é que fala? Voltando à natureza original, à raiz, ao plano original. Lá no paraíso, a vida que o Pai, Criador, sempre quis para nós, humanidade. E a gente vai se libertando de uma vez por todas do sistema. E isso vai fortalecendo o nosso espírito, a nossa fé e as preocupações, o fardo pesado que o sistema mundial das trevas colocou sobre todos nós, especificamente nesta última geração, vai ficando de lado. Você vai ficando forte, por mais que todo mundo esteja lhe chamando de maluco. Mas por você estar fundamentado na verdade, que para quem está no mundo é loucura, você está seguro, você está tranquilo. E essa verdade te dá coragem para você suportar
toda e qualquer circunstância. Compreende? Cientes disso, olha só a revelação. Porque revelação, a gente já teve a oportunidade de falar em alguns vídeos aqui. Não confundam com os enganos do sistema religioso. Revelação é quando você está debruçado, orando, jejuando, buscando, lendo, meditando a palavra dia após dia, de dia e de noite. E o Pai vai te revelar, te explica, te instrui, te ensina o que está escrito verdadeiramente. Que Ele te dá entendimento da palavra dEle. Isso é revelação. E aí, meus irmãos, a gente recebeu agora, anteontem, recebeu uma, ontem recebeu o complemento, que eu fiquei ainda meio assim, compartilhei com 2 irmãos, à noite compartilhei com a irmã, e hoje de manhã, juntou a fusão, falou, ó, isso aqui eu te revelei, porque isso aqui tá ligado a isso aqui, e fale. Porque essas são as revelações para o remanescente de Israel. Para aquele que não se corrompeu com os enganos deste mundo. Que está intacto, com a sua natureza intacta. Mental, emocional, seu DNA intacto. Que está verdadeiramente suportando todas as coisas por amor. Por amor à justiça. A verdade do Altíssimo. Então, essas revelações são para nós, remanescentes de Israel. E não são nossas, não é para ficar para a gente. A gente tem que compartilhar com os nossos irmãos. Com quem está buscando, com quem está com sede, com quem está estudando, com quem quer mais. Porque a palavra diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então quem tem sede e fome de justiça, que busca todo dia, que está ali na presença do Altíssimo, se humilhando, orando, jejuando, buscando, meditando, recebe. Quem bate, a porta se abrirá. Quem procura, achará. É mandamento, meus irmãos. Mateus 7, versículo 7 e 8. Então, é muito forte. E aí, vamos lá então. Como eu falei, quando a gente tem essa sede, a gente começa a buscar, por a gente está morando dentro de Babilônia, dentro do sistema, ok? Desse sistema mundial. Mas não somos daqui, e essa santificação vai nos mostrando, com o tempo, vai nos mostrando isso, e vai nos separando definitivamente, vai tirando a raiz, essa raiz sistemática, esse mal imposto por esse sistema. Então assim, nós vamos nos santificando. E nesse processo, a gente vai aprendendo, e vamos nos libertando dos enganos impostos. E aí quando você entra no caminho, você busca logo o que? O sistema religioso. Porque te falaram dentro desse sistema mundial que para você buscar o Altíssimo, você tem que ter alguma religião ou buscar, né, a direção com algum homem, líder religioso. Aí normalmente as pessoas buscam o quê? Um templo de pedra, né, uma denominação, uma religião, para sanar e suprir a necessidade espiritual, essa sede que você está sentindo. E aí você cai na mão desses mercenários, desses cães gulosos, ok? Desses ímpios, é onde eu quero chegar. Vocês vão entender. E aí, só que quando você verdadeiramente é um crente verdadeiro, um verdadeiro adorador, ou seja, quando você de verdade está interessado, quando você realmente é uma coisa sincera, que você reconhece que você sem o Pai é nada, você, meu irmão, recebe o Espírito, e esse Espírito ele vai te conduzindo. Não é dom nosso, é o Espírito. E aí,
Por exemplo, a pessoa entra no sistema, só que ela de verdade, ela se debruça, ela lê, ela estuda, porque ela quer de verdade. E mesmo sem ela nem sonhar do que ela está fazendo, que ela está fazendo ali pela vontade dela, porque no sistema religioso não fala para você ler o livro, o capítulo todo e você sozinho ali buscar. Não, eles não ficam indicando essas coisas. Então você faz por natureza, que a gente sem saber só acaba sabendo com esse processo da santificação, que é o caso do que eu estou falando agora, que faz parte desse processo, que é o Espírito Santo que está te guiando. E aí você, quando amadurece, você saca, ó, era o Espírito do Pai que já estava me guiando desde lá, já estava me fazendo ler o capítulo, ler o versículo, meditar, independente do que estão pedindo ou não. E aí, nesse meu processo, que normalmente acontece com todos nós, só que cada um vai recebendo de uma maneira, e os que estão verdadeiramente vai botando para fora de algum jeito. E é o que a gente tem feito aqui com muita humildade, a gente tem compartilhado tudo que o Pai tem falado. Né? Porque a gente é servo, ok? Nós somos luz neste mundo. E não se bota uma luz debaixo de uma cama, bota no lugar mais alto da casa para iluminar toda a casa. É o que a gente tem feito. Então, assim, eu já perdi as contas de quantas vezes eu meditei nos evangelhos. E eu passava por essas passagens que eu vou citar para vocês, e eu não entendia. E eu tenho para mim que muitos irmãos, não são poucos, muitos irmãos devem ter já se perguntado. Eu vou pegar 2 exemplos, porque são mais exemplos, mas eu vou pegar 2, que é o suficiente para a gente embasar o entendimento que a gente quer trazer aqui. Em Mateus 8, no verso 1 e 4, diz assim, ó: quando ele desceu do monte, isso aqui foi após o Sermão do Monte, quando Yahushua desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o de joelhos e clamou: Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me. Ele não fez uma pergunta, ele afirmou. Então olha a fé. Se for da tua vontade, podes me purificar-me. Então Yahushua, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: eu quero ser limpo. E no mesmo instante ele ficou purificado da lepra. Em seguida disse-lhe Yahushua: veja que não digas isto a ninguém. Aqui é o ponto. Toda vez que eu passava pelos evangelhos, por essas passagens, eu ficava: meu pai, por que, pai? Por que, mestre? Tu não quer que a gente diga do milagre, das bênçãos que eles receberam? Né? Ficava me perguntando. E aí beleza. Aí você continua a meditar, tal, você vai, chega aqui no capítulo 9, no verso 27 e 31. Olha o que diz aqui. Partindo Yahushua dali, 2 homens cegos o seguiram, clamando: filho de Davi, tem misericórdia de nós. Exclamando, né? Afirmando. Entrando ele em casa, aproximaram-se os cegos, e Yahushua lhes perguntou: credes que eu seja capaz de fazer isto? Olha a pergunta: credes? E responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: seja-vos feito conforme a vossa fé. Seja conforme a vossa fé. O que é que a palavra diz? O justo viverá pela fé. O que é fé? Vamos lá em Hebreus 11, capítulo 1. Aqui diz. Então diz aqui, ó: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Aí diz no verso 2: porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam o bom testemunho. Aí no verso 3: pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra. Tá vendo? Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Yahuwah, do Criador, e que aquilo que pode ser visto
foi produzido a partir daquilo que não se vê. Isso é fé. Então, o justo ele vive por isso, pela promessa do Criador, pela palavra do Eterno. Ok? É a certeza de que haveremos de receber. E a prova daquilo que não podemos ver. Então, Yahushua perguntou, credes? Né? Credes que eu seja capaz de fazer isto? Responderam-lhe, sim, Senhor. Afirmando, tem uma exclamação aqui, ó fé. Então lhes tocou os olhos, dizendo, seja-vos feito conforme a vossa fé. E os olhos deles foram abertos. E Yahushua os advertiu então severamente. Advertiu então severamente. Cuidai para que ninguém saiba disto. Nossa, irmãos, eu ficava até ontem me perguntando, pai, por quê? Por quê? Não podemos. E aí, meus irmãos, me veio à cabeça. Eu comecei, porque quando você medita, porque isso aqui eu venho meditando, ó. Só que quando não vem o entendimento, calma, respira, descansa e vai, que ele vai te dando outras revelações. E foi o que aconteceu nesse período todo. O pai foi, nossa. E assim é a vida do justo, da pessoa que busca caminhar em justiça, em retidão, em verdade, fiéis à palavra do Pai. Ele vai revelando muitas coisas e ele foi nos revelando muitas coisas e chegou o momento dessa revelação. Porque chegou, eu comecei a quebrar minha cabeça, parei e fiquei meditando, porque isso é meditar, né? Você lê e para. E aí me veio o seguinte questionamento. Onde é que está nos ensinando na palavra que a gente deve contar o nosso testemunho? Olha só, irmão. Eu comecei a procurar. Não achei nada que diz pra gente contar o nosso testemunho. O que diz aqui no capítulo 8 de Mateus, no verso 4, é o seguinte, ele diz aqui, ó. Ele fala, veja que não digas isto a ninguém, mas segue. Mostra teu corpo ao sacerdote, porque naquela época o sacrifício do cordeiro não tinha sido executado ainda, então estávamos todos debaixo da lei, né, de Moisés, da Torá, ok? Então o Messias ele fala, mas segue, mostra teu corpo ao sacerdote, porque tinha os levitas, né, os sacerdotes. E fazem a oferta que Moisés ordenou, ou seja, para seguir toda a lei, né, para que sirva de testemunho, ou seja, o próprio exemplo da pessoa, a própria conduta dela, será o testemunho dela. Vai compreendendo. Então por que não é pra gente contar o testemunho? É aí que tá, irmãos. Aleluia. Olha só. Não é para contarmos o nosso testemunho. Por quê? Porque o testemunho verdadeiro é o do Messias Yahushua. E aí a gente tem essa confirmação no livro de Atos, capítulo 1, no verso 8, onde diz assim, contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, o testemunho verdadeiro é o do Mestre, é o do Cordeiro, é da palavra do Eterno, do Criador. Então, a glória toda é do Pai, do Altíssimo. Compreende? Então, quando o que o crente verdadeiro fala sempre, um para o outro? Que quem é o nosso maior exemplo? Quem é o nosso modelo de caráter, de conduta? É o Messias. É o nosso mestre. Ok? Então, perceba, o mestre, o nosso exemplo, ele fazia o milagre e ele falava, vai, veja que não digas isto a ninguém, cuidai para que ninguém saiba disto. E outras passagens também falam, né? Sempre. Por quê? Porque se falasse, o que é que iria acontecer? Iria despertar nas pessoas o interesse
da recompensa. Ó, aquele homem ali cura. Aquele homem ali, ó, pode me curar da ferida que eu tô, da lepra, da cegueira, tal. Eu posso ser próspero e tal. Ou seja, iria atiçar o quê? O mal que há no nosso íntimo, como diz em Gênesis 8, verso 21, que já está na gente desde o nascimento, por causa do pecado dos nossos pais. Então, iria aguçar isso. E aí o que é que acontece? Vira o quê? Idolatria. Então, o mestre, ele é o nosso maior exemplo. Ele é o Espírito vivificante. Então, após ele, quando ele viu o Espírito Santo, ele sabe que todos nós iríamos seguir os passos dele. Então, imagine todos nós, o que recebemos do Espírito, a gente propagar, falar, seja no YouTube, seja na praça, seja em algum local, a gente compartilha o que a gente tem, que a gente recebeu. E aí, o que é que acontece? O que é que a gente vê aí? As pessoas idolatrando. É idolatria. Ok? Olha só que vocês vão entender. E aí, o que é que acontece na maioria dos casos? As pessoas aqui nos evangelhos, após receber os milagres, elas saíam abrindo o bocão, falando para todo mundo. Aqui no verso 9, do 27 ao 31, do caso dos 2 cegos, o mestre fala, né? Cuidai para que ninguém saiba disto. Aí diz no verso 31, do capítulo 9 de Mateus. Contudo, olha só, contudo, ao partirem, propagaram os feitos de Arrucha por toda aquela região. Ou seja, desobedeceram. Então, olha só o entendimento que o Pai nos concedeu. E a gente está aqui com muita humildade trazendo para os irmãos. Que é o seguinte. A gente, né, recebe a graça, encontra o mestre nos chama, nos encontra, nos cura, nos tira do mundo, nos cura, né, nos liberta de todo mal, nos cura de toda lepra, faz a gente enxergar tudo isso, e a gente ali tá com ele agora. Aí o que é que acontece? A pessoa que estava interessada, né, vamos dizer assim, naquela recompensa, ou então que não está obedecendo a essa verdade, que não obedece, que tá incontrolável, deixou a emoção subir para a cabeça, por isso que diz, guardai o vosso coração. Deixa a emoção subir para a cabeça. OK? Então, ou seja, desobedece. Não guarda o coração, não age com a razão. O mestre curou você, te libertou, te tirou do mundo, te libertou do pecado, te libertou do sistema, te fez enxergar a verdade. Você tem que obedecer. Isso é o quê? É a obra de graça. É o sacrifício. É o que você pode fazer por isso. Por essa graça. O mínimo que a gente pode fazer pela graça é obedecer. É isso só que o Pai quer. Obediência. Contudo, ao partir e propagar os feitos de Arrucha. E a gente vê isso em várias passagens, só que eu só peguei essas duas. As pessoas vão e falam e desobedecem, porque ficam eufóricos. Ficam eufóricos só para a cabeça, a emoção. E aí, meus irmãos, casando com a revelação que a gente recebeu anteontem, que eu fiz uma live com o irmão João Paulo, do canal Quebrando a Raiz do Sistema, sobre quem são os verdadeiros ímpios, aí a gente casa. A fusão. Porque quando a gente estava meditando lá em Provérbios 24, do 23 ao 27, tem no rodapé da Bíblia que o irmão tem lá na tradução, o significado da palavra ímpio. Que tem o sentido de maligno. E comunica a ideia de destruir e arruinar. Ok? Então, o que é que aconteceu com eles? Eles desobedeceram, agiram pela emoção. Então, ou seja, a moral, né? O mal moral é tudo quanto causa dano. Ok? Causa dano. Isso vai causar um dano. Por isso que qual foi a ordenança? Cuidai para que ninguém saiba disso. Contudo, eles foram propagar. Então, assim,
esse mal moral, porque desobedeceu. Então é um mal. Agiu pela emoção. Mal moral é tudo quanto causa dano. Isso está tudo no rodapé da tradução da Bíblia do nosso irmão João Paulo, que a gente compartilhou na live. Então o quê? A palavra maligno revela uma vontade concupiscente. Se liga? E o que é maligno? Maligno é o sentido da palavra ímpio. Então olha só, a palavra maligno revela uma vontade concupiscente. Concupiscente é o quê? Um alto desejo, um desejo, ó, não controla, né? Ou cobiça incontrolável. Uma cobiça incontrolável. Não, tem que falar, tem que fazer, não sei o que. E aquilo ali vai gerar um dano, vai destruir, vai arruinar o plano, a sã doutrina, o santo ensino, a instrução do eterno. Ok? Assista a parte 2, que eu vou concluir esse entendimento aqui. Porque eu considero esse entendimento o mais importante. Assim, todos são importantes, mas esse realmente é libertador, meus irmãos. E olha o tempo que a gente está vivendo. Então, essa mensagem, ela precisa ser anunciada e propagada. É por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo. Então, assista a parte 2, em nome de Yahushua, para a honra, para a glória e louvor do eterno e edificação da igreja. No fim, né? Aleluia.